passando aqui para trazer um conteúdo, uma informação muito bacana e importante e que eu tenho percebido que muita gente não tem dado a devida atenção. Nós vamos falar um pouco agora sobre o real digital. Por acaso você já ouviu falar do real digital? Você sabe o que é o real digital? É uma criptomoeda? Não, não é. O real digital é um sistema de duas moedas que vai funcionar da seguinte forma. Uma, que é propriamente dita o real digital, vai ser as transações entre o próprio BC, o Banco Central, e as instituições financeiras, que serão as operações no atacado, as operações de maior volume. A segunda é o real tokenizado, que essas sim serão as operações de varejo, onde sairão as quantias de instituições, contas financeiras para a pessoa física, né? O cliente final, podemos assim dizer. Mas o que é o real digital? Qual é a intenção? O que está por trás do real digital? É o país ter sua própria criptomoeda? Em tese, poderíamos até pensar dessa forma. Mas, na verdade, o real digital é o meio que o Banco Central, não só do Brasil, pelo mundo, né? Os bancos centrais estão digitalizando, né, as suas moedas. Qual é a intenção por trás disso? É justamente você reduzir a circulação do dinheiro físico, dinheiro em papel. Pois é, a gente sabe que essa redução do dinheiro físico, ela vem acontecendo ano após ano, né? Tivemos aí esse advento com cartões de crédito, cartão de débito, em que você não precisa mais transacionar com dinheiro, né, em espécie, você simplesmente passa ali o seu cartão e é transferido uma quantia de uma conta para outra. No caso do cartão de crédito, é uma promessa de pagamento, né? Essa é a ideia do cartão de crédito. Você não tem aquele dinheiro físico, aquele dinheiro propriamente ali guardado, até mesmo em conta bancária. Então você passa ali na confiança de que aquele dinheiro vai ser pago pela aquisição daquele produto e tudo mais. E hoje a gente tem o Pix, que o Pix nada mais é do que uma ordem de pagamento à vista. O Pix é considerado como um pagamento à vista hoje, porque o dinheiro ele sai de uma conta para outra, mas sem taxas, como acontece no caso do pagamento em débito, que você paga uma taxa, as instituições, comércio na verdade, não as instituições, os comércios na verdade, eles pagam uma taxa para aquela bandeira de cartão que faz aquele serviço, em relação a transferências e pagamentos, recebimentos e pagamentos via cartão de débito. O Pix acabou com isso. O Pix não tem essa taxa. Então, a gente vê hoje aí que o Pix é como se você tivesse com dinheiro em espécie. E então, por que do real digital? Para que do real digital? O real digital ele vem para consolidar todo esse movimento, né? É um projeto aí antes lá de 2020 que já vem acontecendo. E nesse ano agora de 2023, precisamente no dia 6 de março de 2023, o Banco Central iniciou a sua plataforma de testes, que ele está usando a mesma plataforma aí que é utilizada a criptomoeda Ethereum. Bem interessante isso, né? Que é uma plataforma de código aberto, que reduz ali os custos de transação, os custos de implementação e melhorias no próprio sistema para que isso venha acontecer. Nesse primeiro momento, as pessoas físicas elas não vão ter acesso a esse tipo de serviço, a esses testes. Somente as instituições financeiras que vão transacionar ali algumas modalidades de serviço, como em relação ao tesouro direto, aos títulos públicos, né? Vão fazer ali alguns testes baseados nessas atividades. E começa a valer para a pessoa física, pasmem, em março de 2024, as pessoas físicas já terão acesso a essa ferramenta, a essa utilização do real digital, que vem aí, como eu disse anteriormente, para substituir o dinheiro físico. Segundo o Banco Central, é uma forma de poder aí reduzir os riscos de lavagem de dinheiro, sonegações, etc, etc, etc. Mas no fundo sabemos que isso aí vai ter um maior controle sobre a sua transação financeira. Você já parou para pensar nisso? Mas no fundo sabemos que isso aí vai ter um maior controle sobre a sua transação financeira. Você já parou para pensar nisso?
né? Principalmente para as empresas ou para os prestadores de serviço, sejam eles autônomos, freelancer. Porque qual é a ideia central disso? É você minimizar a evasão de divisas. O que seria isso? Olhando pelo aspecto fiscal, na verdade. É você fazer a redução daquele dinheiro de uma prestação de serviço, daquele rendimento, daquele faturamento que é transacionado hoje, a devida emissão de um documento fiscal ou do recolhimento do tributo. Você já parou para pensar nisso? Pois é, pelo aspecto fiscal, na verdade, é você fazer a redução daquele dinheiro de uma prestação de serviço, daquele rendimento, daquele faturamento que é transacionado hoje, a devida emissão de um documento fiscal ou do recolhimento do tributo. Você já parou para pensar nisso? Pois é, aquele serviço que você presta, que você não emite nota e que você não declara aquele serviço. Então já é um ponto de atenção para você que presta esse tipo de serviço, para você que está aí, né, dessa forma. Porque a Receita Federal hoje, como é que ela vê isso? Toda pessoa que ofere, né, rendimentos, seja com venda de produtos ou com prestação de serviço, essa pessoa supostamente deveria ser cadastrada, ter ali a sua licença para poder fazer isso, né? Seja no município, no estado, no caso de produtos, ou uma inscrição estadual para circular mercadorias, no caso de serviços, ou uma inscrição municipal, que é conhecida como alvará, para você poder transacionar ali, prestar o seu serviço. E mediante isso, a emissão de uma nota fiscal para que os impostos sejam devidamente recolhidos. Mas na prática sabemos que não é bem assim que funciona. As pessoas geralmente não têm esses devidos cadastros que são normatizados aí, não só pela Receita Federal, mas pela Secretaria de Fazenda do Estado, Secretaria de Fazenda dos municípios, e acabam não repassando esse tributo desse rendimento auferido. E o real digital com isso? Pois é, aí que entra a questão. O real digital ele vai marcar tudo que você faz, todo tipo de transação. Mas deixe-me dizer uma coisa, se você ainda não sabe, o próprio Pix já é uma forma de controle muito eficiente que o Banco Central tem, e essas informações também são repassadas para a Receita Federal. Você sabia disso? Pois é, o Pix, quando ele é transacionado, é gerado um código para que essas transações sejam feitas, e ele está vinculado diretamente ao seu CPF. Então você pode ser pego aí na curva, você que está prestando seu serviço, está vendendo seus produtos e não está recolhendo os devidos impostos. Nesse primeiro momento, que é uma fase beta, o Pix ainda passa por esse momento, né? Implementações foram feitas aí no Pix, hoje você tem agendamento de Pix, antigamente você não tinha isso, e hoje também já existem rumores da taxação do Pix, né? E o real digital ele vai vir para fechar toda essa questão aí de controle das transações financeiras de todos os cidadãos que utilizarem essa ferramenta. Apesar do pouco tempo de utilização, o Pix aí já alcançou números bem significativos de usuários. Algumas pessoas ainda têm receios de utilizar, têm medo, não conhecem muito bem a utilização do Pix. E o real digital ele vem aí para prometer fazer transações ainda mais ágeis, mas fiquem ligados, porque na verdade o plano de fundo é justamente saber para onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito, e se você está prestando algum tipo de serviço e não está recolhendo o devido imposto. Então é importante que você acompanhe todo o processo que está sendo feito hoje. Em relação ao real digital, como eu coloquei aqui, são duas moedas que vão ser utilizados, uma propriamente dita o real digital, que vai ser utilizado no atacado entre as instituições financeiras e o próprio Banco Central, e outra que é na modalidade de varejo, que vai ser o real tokenizado, perfeito? Que aí vão ser com pessoas físicas, né? Instituições financeiras, assets, corretoras, e vai ser toda aquela moeda ali lastreada e codificada, vinculada ali ao seu CPF. E outra coisa interessante do real digital
é o seguinte: o real digital, ele puramente, diferentemente na verdade das criptomoedas, o real digital ele vai poder ser lastreado a ativos reais. Por exemplo, seu imóvel, ele é real, ele existe. Então você vai poder lastrear as suas transações com esse tipo de ativo. Outro exemplo, metais preciosos, ouro, prata, futuramente parte agrícola, né? Algodão, soja, suco de laranja, café. Bem interessante isso, né? Essa é a proposta aí para o real digital, você pegar ativos reais, ativos verdadeiros, que eles existem, eles não são fictícios, eles não são digitais propriamente dito, né? Aquela quantia, aquela soma de dinheiro, na verdade, ela tem um lastro que vai ser ali seus ativos reais. Bem interessante isso. Então eu sugiro a você acompanhar esse assunto, seguir a gente aqui no canal, que a gente vai trazer mais informações sobre isso. Eu estou trazendo só uma introdução sobre esse assunto e da importância que é você entender e saber sobre o real digital. Muito importante. Um abraço e até a próxima.